programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Um dia que passamos na sua presença, 7 de abril, vamos desfrutar de mais provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. Provérbios capítulo 12, versículo 23. Temos como título hoje: a profundidade do conhecimento de Deus. Quem realmente tem algum conhecimento em determinados assuntos sabe o quanto ainda falta conhecer. Não é uma boa atitude querer mostrar ao próximo tudo o que sabe, já que um pouco de humildade faz bem. Do contrário, pode acabar manifestando a estutícia ou estupidez em lugar do conhecimento. Em assuntos espirituais, seria muita presunção ou insensatez da parte do homem achar que conhece tudo o que está na Bíblia. A mente do homem é extremamente limitada em comparação ao Deus eterno e seu plano, que excede o nosso entendimento. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2:7. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum homem tem conhecimento disso se Deus não o revelar. Aprove a Deus revelar o mistério de Cristo, o qual esteve oculto por séculos e gerações, aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, somos membros do corpo de Cristo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, e pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3, 4 até o 10. Graças a Deus pela sua revelação que nos conduz ao pleno conhecimento de seu Filho. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus e até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. A nossa leitura bíblica está em Salmos 36, versículos 8 e 9, João 6, do 11 ao 15 e versículo 66, Apocalipse 21, versículo 14 e versículo 21. Ler com oração. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com seu zelo. João 6, 27. Só tu tens as palavras da vida eterna. Na multiplicação dos pães e dos peixes,
a multidão se assentou para haver ordem na distribuição. Também precisamos aprender essa mesma ordem nos serviços da igreja. Percebemos que, de forma organizada, Jesus distribuiu os pães e peixes, e todos se fartaram. João 6:11. Todos foram bem atendidos e comeram quanto quiseram, mas sempre há um limite para o consumo de alimento material. O excesso dele pode ocasionar problemas de saúde. Já o alimento espiritual pode ser consumido à vontade. Os adolescentes estão alimentando-se da palavra livremente. Nunca é demais. E na casa de Deus há fartura de alimento espiritual. Salmos 36, versículos 8 e 9. A multidão comeu e fartou-se, e ainda sobraram 12 cestos, cheios de pedaços dos 5 pães de cevada. Jesus mandou recolher o que sobrou, pois na casa de Deus há abundância, mas não há desperdício. João 6, versículo 12 e 13. 12 é o número da perfeição na eternidade, e 7 é o número perfeito, completo na dispensação do tempo. Apocalipse 21, 14, 21. Portanto, o alimento que retiramos do mundo serve para o sustento da vida física e nos satisfaz momentaneamente. Ainda que comamos à vontade, voltaremos a sentir fome. Todavia, o alimento que veio do Senhor Jesus no monte nos supre para a vida eterna. Por isso, comemos o alimento material para sustentar a vida terrena, mas também comemos o alimento espiritual que nos levará para a vida eterna. Os homens viram um milagre da multiplicação e creram que Jesus era o profeta. João 6, 14 e 15. Naqueles dias, muitos foram curados, e ali em diante, muitos creram no Senhor Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Esses homens não eram confiáveis, e sim egoístas e interesseiros, porque buscavam Jesus apenas para satisfazer suas necessidades físicas. Não tenhamos um coração de seguir o Senhor apenas pelos benefícios materiais que Ele nos pode proporcionar. Jesus é o único que pode suprir-nos com alimento que dura para a vida eterna. Não nos apeguemos apenas a nossos interesses, mas com empenho vamos edificar a igreja, fazer a vontade do Pai e ser vencedores. No final do capítulo 6 de João, vemos muitos discípulos abandonando Jesus. Ele então perguntou aos 12 se também queriam retirar-se, mas Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras da vida eterna nos satisfazem, nos transformam, fazem a obra de Deus e nos dá direção. Correr atrás de cura e milagres é buscar apenas o pão que perece. Nós, porém, queremos a vida. À vista de tantos sinais, a multidão quis fazer Jesus rei. Imaginem uma nação cujo rei é capaz de produzir pão milagrosamente? O PIB desta nação subiria ao infinito e ninguém precisaria trabalhar. Jesus, entretanto, retirou-se dali, porque ele não veio para ser esse tipo de rei na terra. Ele é o rei do reino dos céus. Corramos atrás do que importa, do que tem valor eterno, o pão espiritual que permanece e nos alimenta para a vida eterna. Amém. Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou em seu coração e ore de acordo com o que você ganhou desta palavra. Amém. Se o Senhor nos permitir, amanhã voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Jesus é nosso Senhor.
Amadas ouvintes, estamos começando o programa Mães Amorosas. Hoje somos filhos de Deus, temos a sua natureza, né? Somos irmãos de Jesus Cristo. A sua obra nos proporcionou sermos filhos de Deus, né? Graças a Deus. Isso é o maior milagre do universo. Nós que éramos pecadores, estávamos nas trevas, sem Deus no mundo, mas o Senhor nos comprou e nos trouxe de volta para o seu reino. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Orar é falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para nós nessa semana. Nós estamos até aqui, portanto, nós estamos vitoriosas, pois estamos vivas, dispostas a continuar te servindo com alegria no nosso espírito, no nosso coração. Senhor, nós te agradecemos por todas as ouvintes que chegaram até aqui junto com a gente. Senhor, abençoa a família dessas irmãs perseverantes, dessas irmãs fiéis, que buscam no dia a dia o ânimo, a força, o vigor, a energia no Senhor, né? Não em outras coisas, mas naquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Às vezes nós estamos desanimadas, mas o Senhor é o nosso ânimo. O Senhor também é o nosso Pai, que nos aconselha, que nos corrige quando necessário. O Senhor é o nosso amor, né? Aquele que nos ama e que declara o seu amor para nós. A cada leitura bíblica nós vimos o seu amor, a sua misericórdia. Senhor, também vimos a sua justiça. Isso nos leva a temer o Senhor, andar nos teus caminhos e buscá-lo com diligência. Senhor, nós queremos a bênção e não a maldição. Nós queremos buscar a obediência e não a desobediência. Possamos levar Cristo para as pessoas, possamos orar para as pessoas. Hoje o mundo está doente, nós sabemos disso. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor, para o paralítico, cura para o cego, para o mudo. Senhor, cura, Senhor. Cura as pessoas, elas estão enfermas. Senhor, é também aquele que nos dá força e vigor, que nos livra da depressão e que nos livra de todo mal todos os dias. Nem sabemos quantas coisas o Senhor já nos livrou. Senhor, mas nós te agradecemos porque estamos aqui. Muito obrigada por mais este programa Mais Amorosos e por todas as irmãs que estão ouvindo o nosso programa. Jesus é o Senhor. Amém, amadas irmãs. Que o Senhor salve pessoas por seu intermédio, que você seja um canal aberto, um canal fluindo rios de água viva para as pessoas, que elas possam ver Cristo em você, no seu semblante, nos seus olhos, no seu comportamento, nos seus atos de justiça, que as pessoas possam ver Cristo e querer ser igual você é. Amém? Louvado seja o Senhor. Isso é possível porque Cristo está em você. Amém? Muito bem, amadas irmãs. Vamos então à nossa leitura bíblica, abrindo a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulos 31 e 32. Josué, sucessor de Moisés. Versículo 1. Passou Moisés a falar estas palavras a todo o Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso,
porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-las. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorices. Então aqui nós vemos Josué apresentando para o povo o seu sucessor, que é Josué. E ele fez isso publicamente, né? Como deve ser feito, né? Sempre que você vai, seja em uma empresa ou em qualquer uma instituição que você é líder, você tem que fazer essa apresentação aí do seu sucessor, né, publicamente. E foi dessa maneira que Josué fez, encorajando Josué a ser forte e corajoso juntamente com todo o povo e destacando que Josué seria o líder dali em diante, né? A partir daquela data ele seria o líder do povo. Então, vemos essa apresentação aí do seu sucessor. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, essa lei, né, a palavra de Deus deveria ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Eles deveriam se ajuntar, né, uma assembleia ali, né, todos os chamados de todas as tribos, né, para que homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos eles ouvissem a palavra do Senhor e a temessem, né? Essa semana nós vimos, né, que os livros, eles eram inscritos, né, na pele do carneiro, né? Então, poucos tinham acesso à palavra, né, à lei, como é chamada aqui, né? E então, o que eles poderiam fazer era ler, a maioria ouvir, né? Porque ninguém tinha Bíblia como tem hoje em casa. Todo mundo tem vários tipos de Bíblia em casa, várias versões, né? Então, não era tão acessível assim. Então, eles teriam essa lei aí. De 7 em 7 anos, eles iam ouvir a palavra do Senhor. Todos juntos, né? Todas as famílias, todas as tribos juntas. A futura rebeldia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué, apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá. Eles irão após outros deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel.
Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele, por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim, Moisés naquele mesmo dia escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Que trecho mais lindo esse, né, irmãs? O Senhor fala com Moisés para que ele leve Josué até a tenda da congregação, e ali, né, ele, na nuvem, fala com Josué. Então, primeira vez que nós vemos isso acontecer, né? O Senhor fala para ele: traga-o até a tenda para que eu lhe dê ordens, né? Então, o Senhor confirmando Josué como líder do povo e revelando para eles tudo que o povo iria fazer e como que Deus iria agir, né, por causa da infidelidade do povo. E nós vimos aqui também que o próprio Senhor, que conhece todo o tempo, né, o nosso futuro, o Senhor que conhece também o nosso pensamento, já conhecia o pensamento do povo e sabia que eles queriam e que eles iriam adorar outros deuses, iriam deixar o Senhor. Então, Josué e Moisés ficam sabendo de tudo que ia acontecer, porque Deus revelou para eles, né? E esse cântico que o próprio Deus manda ele fazer é para que todo o Israel aprenda, né? Então, a música, né? É muito fácil você aprender uma música, né? Por isso que o Senhor mandou fazer um cântico, né? E então Moisés escreve esse cântico e ensina a todo o povo. Esse hino seria uma testemunha contra eles, né? Ó Senhor Jesus. O livro da lei posto ao lado da arca, versículo 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Senhor Jesus. Moisés, como um modelo de líder para nós, né? Agora, obedecendo tudo que o Senhor mandou que ele fizesse, ele agora vai falar com os anciãos, né? Com os líderes das tribos, porque o Senhor já revelou para ele o que vai acontecer com o povo. Então ele diz: se eu estou aqui no meio de vocês, já desobedecem ao Senhor, muito mais quando eu partir daqui, quando eu morrer, então o que vocês vão fazer? Muito mais, né, do que fazem hoje na minha presença. Então, esse cântico vai ser de testemunho contra o povo. Vamos agora ver que cântico é esse. O cântico de Moisés. Então, Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca.
Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez, te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos, o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto, eu os provocarei a zelos com aqueles que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e seus messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem escarnecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma
e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando eu resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo, por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, qual passando o Jordão ides para possuir. O último dia da vida de Moisés. Moisés vê do Monte Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois que não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém, não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Nós ficamos por aqui e a irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje. Deus abençoe vocês e até segunda, se o Senhor assim nos permitir. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes. Então, continuando com a leitura bíblica, começando com Salmos 78, a partir do 32, que ainda está falando sobre a providência divina na história do seu povo. Provérbios 12, 21 e o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Continuando no versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiram, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles
são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lavas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus cicrônios com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Agora vamos ler Provérbios capítulo 12, versículo 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal, os apanhará em cheio. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12. O fermento dos fariseus. Algumas admoestações. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que
estava no meio da multidão, lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda a qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de todo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Bom dia, queridas ouvintes. Estar junto a ti, mas me lembro do teu sangue dor, e ouço o teu convite a aceitar. A sala do trono posso me achegar, recebo teu abraço e teu amor, Jesus.
não quero mais sair. Jesus, como é bom te contemplar. Jesus, como é bom te adorar. Jesus. Me convidas ao teu encontro e escolho ir. Logo penso, não mereço estar junto a ti. Mas me lembro do teu sangue dor e ouço teu convite a aceitar. A sala do trono posso me achegar. Recebo teu abraço e teu amor. Jesus, outra vez estou aqui. Jesus, daqui não quero mais sair. Jesus, como é bom te contemplar. Jesus, como é bom te adorar. Jesus, eu te busco. Jesus, eu te Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Pai, que o Senhor passou conosco. Pai, o Senhor nos guardou na Tua presença. Pai, eu quero agradecer, Pai, pelos louvores. Ó Senhor, pela palavra, pelos salmos. Ó Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem nos dado neste dia. Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela possa ficar gravada, Senhor, em nossos corações. Ó Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra nos diz que bem-aventurado o homem, ó Senhor Jesus, que suporta com perseverança a provação. Pai, eu quero ser bem-aventurado. Senhor, que também, Senhor, leva nossas amadas ouvintes, Senhor, a ser bem-aventuradas. Pai, para que nós possamos, Senhor, suportar, Senhor, as provações, Senhor. Ó Senhor Jesus, com perseverança, Senhor. E a Tua palavra ainda nos garante, porque depois de ter sido aprovada, Senhor, nós vamos receber a coroa da vida. Ó Senhor Jesus, Pai, nós queremos receber essa coroa diretamente do Senhor, essa coroa da vida. Nós sabemos que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, dispensando a nós a cada dia. Ó Senhor Jesus, que o Senhor vai nos dar, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Pai, nós sabemos que nós estamos, Senhor, no Teu coração. Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama. Ó Pai, o Senhor nos ama tanto que o Senhor deu o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso é a maior prova de amor. Por isso eu Te agradeço, meu Deus, pela minha vida. Pai, eu Te agradeço pelo meu alimento. Pai, eu Te agradeço pelo ar que eu respiro. Ó Pai, eu Te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem concedido a mim. Pai, que o Senhor possa também, Senhor, restaurar a saúde, a mente das nossas ouvintes. Pai, entre, Senhor, na vida delas e que elas possam, meu Deus,
te buscar a cada dia. Ó, aquelas que estão ouvindo este programa neste momento, Pai, que elas possam imergir na Tua palavra, Pai, que elas possam estar mergulhando, Senhor, na Tua palavra, buscando o Senhor. Pai, nós não queremos, Senhor, nada além de Ti. Pai, nós queremos ser aquelas pessoas bem-aventuradas. Senhor Jesus, que nós sabemos que o Senhor vai nos dar uma coroa. Pai, queremos receber, Senhor, este presente do Senhor. Pai, que o Senhor não nos deixe de fora, Senhor, do Teu reino. Senhor Jesus, obrigada por tudo. Abençoe a vida das nossas ouvintes. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.